Essa palavra que eu vou ministrar aqui hoje, se você pegar ela para a sua vida, essa direção que Deus vai te dar e colocar em prática, como foi falado aqui no início, a sua vida nunca mais será a mesma. Grave isso. A sua vida nunca mais será a mesma, porque é uma das palavras que mudou a minha vida. Está em João capítulo 6, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Coloca o fundo para mim, por favor. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. E uma grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais e as maravilhas que ele operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, perguntou para Felipe, um dos discípulos dele: Felipe, onde compraremos pão para esses comerem? Mas Jesus perguntou isso para testar Felipe, pois ele já sabia o que ia fazer. Respondeu então Felipe: 200 reais de pão não bastaria para que cada um comesse um pouco, recebesse um pouco. Ao ouvir a conversa, um dos seus irmãos, versículo 8, ao ouvir a conversa, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Disse Jesus: organize o povo e faça eles se sentarem. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se ali, pois os homens era número de quase 5.000. No Evangelho de Marcos vai dizer que era 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque naquela época não se contava mulheres e crianças. Então vamos pôr mais 5.000 de cada um, uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas. Versículo 11. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, enquanto eles queriam. E enquanto estavam saciados, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhe agora os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois encheram ainda 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operava, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Diga amém por essa palavra. Coloca a mão no seu coração, fala: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa, preciso ouvir a sua voz. Fala comigo hoje aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero, em nome de Jesus. Sabe, igreja, Deus, normalmente, Ele exige algumas coisas de nós, antes dEle agir na nossa vida. Deus, Ele é um Deus que está sempre pronto para atender a necessidade do seu povo. Quem que é o povo de Deus aqui? Dá uma glória a Deus aí. Então, olha só, Deus está sempre pronto a atender a sua necessidade. Mas a maioria das vezes, o que acontece? Nós é que não estamos preparados para receber a ajuda de Deus. Deus, ele age assim, ó. Ele sempre vai agir com provisão na nossa vida, mas antes da provisão, do milagre, da multiplicação, ele vai exigir de nós organização, preparação. Deus não vai entregar nada para nós, ainda coisa grande, sem que a gente esteja preparado. E depois da provisão, ele vai exigir de mim e de você, sabe o quê? A administração da bênção. Essa é a maneira de Deus agir. Você percebe? Que primeiro, ele vai entrar com provisão. Mas primeiro ele fala assim, ó, organiza o povo. Então, ó, ele vai entrar com milagre. Mas primeiro, organiza o povo. E aí depois, então, ele dá a organização, da preparação. Quando ele vê que a gente está preparado para receber, ele entra com a provisão, ele faz o milagre e em seguida, por último, ele ordena a administração da bênção. A organização é a hora que ele fala assim, olha, organiza o povo.
Fala para ele se assentar. Aí ele entra com o milagre e por último ele fala assim, ó: agora recolha os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Sabe o que é isso? Administração. Quer saber qual é o tempo que Deus vai entrar com uma grande provisão na sua vida e te entregar o milagre da multiplicação na área que você precisa? É o mesmo tempo que você levar para se organizar. O mesmo tempo, exatamente o mesmo tempo que você levar para se preparar para receber isso. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça milagre, igreja. Você imagina uma multidão de 15 mil pessoas, todo mundo morrendo de fome. Se ele faz o milagre antes, meu Deus, e coloca de repente o balaio, um monte de balaio cheio de pão no ombro dos discípulos, agora vai, passa no meio da multidão. E a fome era tanta que ia meter a mão no balaio, ia cair o balaio, o pão ia para o chão e ia desperdiçar o milagre. Então Deus é um Deus organizado. Quem está entendendo isso? Eu vou devagar aqui, a voz não está ajudando, mas você vai ouvir o que Deus tem para falar hoje. Jesus, ele vê uma multidão seguindo ele. Agora aqui eu vou entrar na mensagem. Ele vê uma multidão, uma grande multidão seguindo ele. E então ele resolve fazer uma pergunta para um dos seus discípulos, chamado Felipe. Versículo 5. Coloque para mim, por favor. Felipe, onde compraremos pão para esses comerem? Versículo 6. Mas Jesus dizia, isso aqui está o segredo. Jesus dizia isso para testar Felipe, porque ele já sabia o que ia fazer. Ele já sabia, ele já conhecia o final dessa história aqui. Sabe, igreja, às vezes Jesus nos testa. E ele nos testa com um objetivo, sabe qual? Ele nos testa para ver como nós vamos agir diante da situação. Meu Deus. Porque o final, a Bíblia diz que no final ele já sabe o que vai acontecer. Jesus dizia isso para testar Felipe, porque ele já sabia o que ia fazer. E quer saber? Felipe não passou no teste. Ele não passou no teste porque ele não teve uma visão espiritual aqui. Ele não teve. Olha o que ele respondeu para Jesus no versículo 7. Senhor, 200 reais de pão não lhe bastaria. Não seria o suficiente para que cada um recebesse um pouco e comesse. Ou seja, Felipe não teve uma visão espiritual aqui, porque apesar de andar com Jesus já aproximadamente 3 anos, porque aqui está encaminhando para o final do ministério de Jesus já. Apesar de andar com Jesus aproximadamente uns 3 anos, ele não sabia do que Jesus era capaz de fazer. É que Deus está falando com alguém. Da mesma forma tem muita gente, talvez não seja o teu caso, mas tem muita gente que anda com Jesus, faz um tempão. Que anda com Jesus há anos, mas a pessoa não conhece o poder que ele tem. Ela não sabe do que ele é capaz de fazer. Enquanto o outro já tem uma visão espiritual mais aguçada, mais avançada, e por isso então já viveram grandes experiências com Jesus. Você quer ver uma coisa? Aqui no versículo 8 e 9, só de estar do lado, André já tinha uma visão. Pedro, irmão de André. Simão Pedro? Foi André, irmão de Simão Pedro. André estava do lado, só de escutar a conversa de Jesus com Felipe, já tinha uma visão mais espiritual. Ele interrompe a conversa. Ele se intromete, porque ele sabia que Jesus ia fazer alguma coisa. Olha só, versículo 8. Mas disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, está aqui, Senhor, um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Então perceba que André já tinha um olhar mais espiritual. Ele sabia do que Jesus era capaz de fazer. Só de escutar Jesus conversando com Felipe, ele pensou, sabe o quê? Jesus não faz pergunta à toa. O mestre vai agir. O mestre vai fazer alguma coisa. E na verdade, se você prestar atenção no versículo, você vai ver que Jesus nesse momento, ele já está agindo. Porque já começou o milagre aqui. Porque a Bíblia diz que ele estava fazendo aquilo, perguntando aquilo para Felipe, para testar Felipe, pois ele já sabia o que ele ia fazer. Então o milagre aqui já começou. Então perceba que o agir de Jesus começou bem antes. E aqui Deus está falando com alguém, está respondendo alguém hoje. O agir de Jesus começou bem antes do milagre acontecer.
O agir de Jesus começou bem antes da multiplicação, da grande provisão. Antes do milagre chegar nas mãos dele, o agir de Jesus já tinha começado. Pega isso, irmão. Não é porque o milagre ainda não chegou na sua vida, não é porque o milagre ainda não aconteceu, a promessa não se cumpriu, que Jesus não está agindo na sua vida. Talvez ele esteja, meu Deus, talvez ele esteja testando você, porque a Bíblia diz que ele já sabe como vai terminar. Talvez ele esteja testando você como ele fez com Filipe. Afinal, você foi chamado para ser um discípulo de Jesus, diga glória a Deus. Jesus estava apenas, sabe o que aqui? Procurando uma semente. Alguém que estivesse preparado ali no meio daquele povo. Será que tem alguém preparado aqui hoje para receber aquilo que Jesus quer liberar? Através dessa palavra aqui? Porque escuta o que eu vou te falar. Aleluia. Oh Jesus, segura minha voz, Pai. Começou de uma hora para outra. Porque olha só, sempre que Jesus vai fazer algo grande, ele pede, às vezes ele pede e às vezes ele parte de uma semente. Isso é desde a fundação do mundo. Você vê, volta lá no Jardim do Éden. Agora, Deus olha para Adão lá no Jardim do Éden e ele vê aquele homem sozinho. Ele fala, nossa, mas esse homem está muito em paz, eu vou arrumar um problema para ele. Não, eu vou arrumar para ele, mas brincadeiras à parte, mas eu vou arrumar. Eu vou complicar minha situação aqui. Vou tirar a paz dele, estou brincando. Olha só. E Jesus pensa, ele está muito sozinho. Farei para ele uma companheira, uma ajudadora. E aí sabe o que Deus faz? Deus vai lá e dá uma anestesia geral. A primeira anestesia geral do mundo, na terra, foi Deus que deu. Aí coloca Adão para dormir, vai lá e tira dele uma semente, uma costela. Você conhece a história. E não para por aí, você vai um pouquinho mais para frente, vamos andando na Bíblia. Então Abraão, por exemplo, Deus fez uma promessa para ele que ele seria pai de multidões. E aí ele vai e pede uma semente. Sabe o que ele pediu? O único filho dele, da promessa ainda, o filho Isaque. Havia uma viúva, a viúva de Sarepta, necessitada de comer. Estava uma seca terrível em Israel, fazia 3 anos e meio que não chovia. E o profeta que tipifica Deus chega na cidade. Ele fala, moça, me dá um copo de água. Aí ela vai buscar água, ele fala, traz também um bolo. Ela falou, não, o senhor não está entendendo, você não está vendo o que está acontecendo aqui em Israel? Ninguém tem nada, filho. Eu estou aqui pegando uns gravetinhos agora, que eu vou fazer uma fogueira, e eu vou fazer o último bolo, o último alimento, para mim e para o meu filho. Nós vamos comer em seguida, morreremos. Não tem mais o que fazer. Aí o profeta que tipifica Deus aqui fala para ela assim, ó, então você vai, faça conforme você falou, faz o bolo, mas traz primeiro para mim. É Deus falando, porque assim diz o Senhor, da panela a farinha não faltará e o azeite da botija não acabará. Então você percebe que sempre que Deus quer fazer algo grande, Ele pede ou Ele parte de uma semente. Deus queria, por exemplo, realizar um grande milagre, o maior milagre de todos, e salvar toda a humanidade das mãos de Satanás. Mas Deus precisava partir de uma semente. Sabe o que Ele fez? Deus envia Jesus na terra, para morrer na cruz, como uma semente, para que através dele, todo aquele que nele cresce, aleluia, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Então repare que primeiro Jesus testou Filipe aqui. E depois Jesus pediu para os discípulos organizar a multidão. E aqui está o segredo. O milagre não tinha acontecido ainda, mas Jesus já estava agindo. Porque a partir do momento quando Jesus dá a direção, organiza o povo. Aqui o milagre já estava a caminho. Porque a partir do momento que Jesus te dá uma direção, é porque Ele já está trabalhando em cima do seu milagre. Você tem recebido direção de Jesus aqui? Então não é porque o milagre não aconteceu ainda que Ele não está trabalhando, irmão. Entenda isso. Pode ser que o grande milagre, que a multiplicação que você precisa, ainda não aconteceu. Mas uma coisa é certa, Jesus já começou a agir na sua vida.
E se não aconteceu ainda aquilo que você está esperando, é porque está faltando algo. Já vou te adiantar, não é da parte de Deus, é da nossa. Talvez você pergunte assim, pastor, mas está faltando o quê? Organização, preparação. Você quer ver uma coisa? Para pensar, analisa aí rapidinho na tua mente. 1 minuto agora, e você vai ver como que estava a tua vida 2, 3 anos atrás. Você vai ver claramente que Jesus já está agindo na sua vida. Alguma coisa está acontecendo, há uma obra de Deus sendo desenvolvida na minha, na sua vida, e essa obra já está em curso, já está em andamento. Você não pode negar isso, olha quanta coisa já aconteceu. Talvez você ainda não é quem você deseja ou precisa ser. Eu também não sou. Mas uma coisa é certa, eu já não sou quem eu era antes. Eu sou alguém muito melhor do que eu já fui. Então não se engane quanto a isso, sabe, igreja? Mesmo porque se Jesus fizer, Ele precisa que a gente se prepare primeiro. Jesus não vai colocar um milagre na nossa mão sem a nossa preparação, porque Ele sabe que a gente não vai manter, não vai administrar o milagre. Então é por isso que Ele vai nos preparando, permitindo algumas situações boas, outras ruins na nossa vida, para nos preparar. Então não se engane quanto a isso, mesmo porque se Jesus fizesse algo antes da nossa organização, Ele estaria sendo injusto com aqueles que têm se organizado. Você concorda comigo? Se Ele agisse na sua vida antes do seu posicionamento, antes de você renunciar a isso aí, que você sabe que Ele já pediu para você renunciar, Ele seria injusto te abençoar. Ele seria injusto com aqueles que têm se posicionado, com aqueles que têm renunciado muita coisa. Sabe, muitos reclamam que a vida financeira não muda, que o dinheiro não rende, mas as pessoas não se posicionam diante das direções que Jesus dá. Não se posiciona diante da palavra. Elas têm dificuldade, por exemplo, de ser fiel a Deus, o seu dízimo da sua oferta. E você sabe que esse nem é o nosso foco aqui, irmão. Mas quando eu estou pregando, eu preciso ensinar você, senão nada vai acontecer. Tua vida financeira não vai mudar. Você vai falar que a palavra de Deus não funciona. Funciona sim. Quem não funciona bem somos nós. A pessoa às vezes não pratica aquilo que o princípio está falando e quer colher a promessa. Então pensa comigo, se Deus abençoar alguém, sem que a pessoa se posicione naquela área, nessa área, especialmente que eu estou falando, financeira, Deus estaria sendo injusto com aqueles que são fiel. E sem contar que Ele estaria mandando a seguinte mensagem para a pessoa: ah, mas se Deus está me abençoando mesmo sendo infiel, então eu não preciso me posicionar. É por isso que Deus fala: seja primeiro fiel no pouco, no muito te colocarei. Irmão, Deus sabe que se Ele fizer um milagre antes da sua organização, você não vai manter a bênção. É como eu falei essa semana, na quinta-feira. E o que vai acontecer? Se Ele te entregar antes da sua preparação, você não vai manter a bênção, não vai ter administração. Vai perder a bênção. E sabe o que você vai fazer? O que a maioria faz. Vai se frustrar, vai se decepcionar, vai virar as costas para Jesus e vai sair da presença dEle. Ou seja, Ele te ama tanto que Ele não quer te perder. E é por isso que Ele está te preparando primeiro, para depois entregar o grande milagre. Deus sabe que aonde não tem organização, também não tem administração. E é por isso que primeiro Ele vai pedir a nossa organização. Comigo foi assim, Ele queria fazer um grande milagre na minha vida, através da minha vida. Mas primeiro Ele precisava que eu me organizasse. Nada aconteceria se eu não fizesse o que precisava ser feito. Quem está entendendo, diga amém. Porque tem coisa, irmão, que não é milagre que resolve. Vou falar, Jesus, tem coisa que não é milagre, é posicionamento. É atitude, é decisão. Libertação chama-se decisão. Nós precisamos decidir. Tem coisa que não é oração, é ação. Se Deus fizer essa obra que Ele fez na minha vida, antes que eu me preparasse, me posicionasse, abandonando aquele meu estilo de vida que eu tinha, eu não conseguiria manter esse ministério, pode ter certeza. Provavelmente eu já teria caído e frustrado, com certeza eu já teria virado as costas e saído da presença de Jesus. E não estaria aqui hoje pregando essa mensagem para você. Então Deus sabe, eu repito, Deus sabe que se Ele te der a bênção que você precisa, sem você estar preparado, você não vai conseguir manter a bênção.
Então, por esse motivo, é que Deus não vai agir antes da sua preparação. Vou repetir, porque Ele te ama tanto, que Ele não quer correr o risco de você virar as costas e sair da presença dEle. E a palavra está dizendo hoje, se organize para que Jesus faça um milagre na sua vida. Se posicione para que Ele mude a sua vida. Você que não é batizado nas águas ainda, se batize para que Ele comece o processo de transformação com você. Irmão, não tem transformação sem que você dê o primeiro passo e aceite Jesus por inteiro. Não deixa o inimigo te enganar com setas mentirosas, não. Eu preciso melhorar primeiro para depois batizar. É Jesus que te melhora. Se você não batizar, se você não der essas águas, não aceitou Jesus por inteiro, não acredite nessa mentira. O diabo vai ficar te amarrando. E você nunca vai dar o primeiro passo, porque ele sabe que quando você se batiza, a casa fica limpa, o Espírito Santo entra. E quando ele entra, ele sabe que ele vai ter que sair. Jesus está agindo, sabe, na sua vida. Ele quer gerar multiplicação. Em todas as áreas da sua vida, Ele quer gerar multiplicação no seu ministério, na unção que está sobre você, na sua vida financeira também Ele quer. A vontade de Deus é que todos nós sejamos prósperos. Agora não se engane, prosperidade não quer dizer só riqueza. Prosperidade é eu ter tudo aquilo que eu preciso e mais um pouco. É eu querer 1 quilo de carne, eu abro a minha geladeira, tem 2. Amém? Tem gente próspera aqui? Eu preciso de um carro para mim na igreja. Eu tenho um carro e uma bicicleta. Já tenho mais do que eu preciso. Então o primeiro ensinamento aqui, Jesus vai esperar a nossa organização antes de realizar o milagre da multiplicação. Foi assim que Ele fez. Ele já tinha começado a agir, mas o milagre da multiplicação mesmo só aconteceu quando os discípulos organizou aquele povo. Sabe por que Jesus exige primeiro a organização? Porque todo milagre, sabe quem faz todo milagre? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é um espírito organizado. Ele é um espírito muito organizado. E nós precisamos então organizar a nossa vida para que os milagres aconteçam. Então nós precisamos organizar algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa organizar, vamos entrar aqui na mensagem, organizar a nossa casa. Diga, minha casa. Isso, a sua casa mesmo, lá onde você mora. Organiza a sua casa. Sabia que a nossa casa diz claramente, reflete claramente como está a nossa vida. E na Bíblia, toda vez que fala casa, está falando de você. Porque a casa estava sobre a areia, veio o vento e... porque a casa estava sobre a rocha, está falando da sua vida. Porque a casa estava sobre a rocha, veio o vento forte, soprou as correntes, mas ela não caiu. A rocha é a palavra. Se a sua vida está na palavra, você não cai. Então olha só, vamos entrar aqui. A sua casa onde você mora, ela reflete claramente como está a sua vida. Por exemplo, vamos entrar lá na sua casa agora. O guarda-roupa da sua casa, como que está? Vou entrar em algumas áreas da sua vida agora. O guarda-roupa da sua casa. O nosso guarda-roupa mostra claramente como está a nossa vida emocional. Você sabia disso? Tem um livro que chama-se O Corpo Fala, mas não é só o corpo não. As coisas à nossa volta também, os acontecimentos à nossa volta, onde a gente convive, também fala. O nosso guarda-roupa mostra claramente como está a nossa vida emocional. Se o seu guarda-roupa está bagunçado, é bem provável que as suas emoções também estejam bagunçadas. Se o seu guarda-roupa tem roupa suja com roupa limpa, como que é isso, pastor? Você olhou para a câmera, usei uma vez só, acho que dá para usar de novo. Aí você vai lá e coloca ali. Amém, não tem problema nenhum. Só que isso mostra claramente que as suas emoções e os seus sentimentos ainda estão misturados. Você vai entender porque eu estou falando isso aqui. Outra coisa, sempre dentro de uma casa existe, sabe o quê? Consertos para serem feitos. Sim ou não? Alguma coisa, se você entrar na minha ou entrar na sua casa lá agora, nós vamos achar coisa para ser consertada. E eu estou falando aqui para você de consertos que você mesmo pode fazer. Aqueles consertos que você não precisa contratar ninguém para fazer. Você não precisa chamar o pastor para orar. Hashtag fica a dica. Eu amo orar, mas tem coisa que não é oração, irmão. É a minha vida, você sabe que eu amo o que eu faço. Eu vivo disso e para isso. 24 horas, mas tem coisa que não é oração, é ação.
Eu estou falando aqui de consertos que você não precisa pedir para ninguém fazer, é você mesmo que tem que fazer. A maçaneta daquela porta, por exemplo, vou falar, você é aqui, ó. A maçaneta daquela porta que você fecha ela, o trem sai na sua mão, fica só um pininho assim. Vai lá, põe um preguinho. Ó, a revelação. Sai da lá. E está tudo consertado. Aquela torneira que vive pingando. Você aperta, quase espanando, mas o pinguinho está lá. Tem um negocinho redondo, chamado reparo. Você vai lá, compra você mesmo, troca. Aí a mulher para de ficar falando. O armário da cozinha, não sei de onde, talvez, é uma arapuca. A hora que você abre a porta cai. Tem que segurar para tirar as coisas. Escuta aqui. É só apertar os parafusinhos lá das borboletinhas na lateral. Quem está entendendo, gente? Aquela lâmpada que vive piscando. Até já queimou, já parou até de piscar. Faz uma semana, um mês, talvez até mais. Amanhã eu troco, amanhã eu toco. Procrastinação. Deixo para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Vocês estão aí, gente? O chuveiro está tomando um banho quentinho, mas tem uma gota gelada lá que cai no meio das costas. Ele fala, amanhã eu conserto isso, amanhã eu tiro, mas não tira. Agora acompanha meu raciocínio aqui, vamos trazer isso para a nossa vida. Esses tipos de consertos pequenos aqui representam, sabe o quê? Alguns pecados pequenos. Coisas que só a gente pode resolver. Alguns pecados, coisas que precisam ser consertadas na nossa vida. Eu estou falando daquilo que Deus já falou para você, conserta isso aí, e você não consertou ainda. E é coisas que ninguém pode fazer por você, é coisas que você mesmo pode fazer. Existem alguns consertos na nossa vida que ninguém pode fazer por nós. Tem consertos na nossa vida que Deus espera que a gente mesmo faça. Ei, Deus está falando com você, não espere que a sua esposa faça o que você precisa fazer. Não espere que o seu marido faça, que o seu pai, que a sua mãe faça. Aliás, tem conserto que ninguém pode fazer para você, nem se quiser. Ah, porque se pudesse, já tinha feito. Não tinha nem ido psicólogo, psiquiatra, não tinha gastado tanto dinheiro. Como foi comigo. Tem coisa que nem Deus pode fazer para nós, irmão. Pastor, você está falando que Deus não tem poder para isso? Não, Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Nem Ele pode, mas eu estou falando que Ele não pode, porque Ele disse na palavra dEle que Ele não pode voltar atrás da palavra dEle. E tem algo que Deus te deu chamado livre-arbítrio. Nossa, meu Deus. Sabe o que é isso? Direito de escolha. Poder de decisão, o poder que você tem o poder de decidir. O que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, isso está na tua mão. Quer um exemplo? Palavras que saem da sua boca no momento da raiva, da ira. Aquele tipo de assunto que você sabe que não agrada a Deus, mas mesmo assim você insiste em falar, ou talvez dá ouvidos para quem está falando, que é a mesma coisa. Não muda nada. Deus está dizendo para você hoje mais uma vez, não está falando isso aqui não é novidade não, Deus está falando para você mais uma vez, conserta isso logo. Coloca um ponto final nisso logo. Chega de viver humilhado, sabe, passando vergonha diante das pessoas a vida inteira. Outra coisa que a gente precisa organizar aqui dentro de uma casa, sempre tem coisas também, sabe o quê? Coisas sem utilidade, que não tem mais serventia nenhuma, mas as pessoas insistem em guardar. Coisas que precisam ser eliminadas, não tem mais serventia. Jogue fora as coisas velhas, é isso que Deus está falando. Irmão, as coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. E agora você precisa olhar, como Paulo disse, eu agora sigo, aleluia, olhando para frente. Sigo agora olhando para frente. Não olho mais para trás. Somente para o prêmio da eterna vocação que há em Cristo Jesus. Se tem lá na sua casa algo sem utilidade, irmão, sem utilidade nenhuma, e você insiste em guardar na sua casa, o que, por exemplo, pastor? Roupa velha. Roupa que você nem usa mais, nem vai usar, você sabe que é velha, mas você não joga fora aquilo. Porque roupa velha não é para dar para os outros também não, viu?
Se for doado, é uma coisa boa. O que não serve para mim, não serve para o outro. Pronto, falei. Agora escuta aqui. Aquelas blusas proféticas, aqueles vestidos proféticos que você tem lá no guarda-roupa. O que é isso, vestido profético? Profetiza, não, é um número que já não entra mais em você. Aí você fica, um dia vai entrar. Ô, irmão, para com isso. Se você se organizar e fazer o que tem que ser feito, entender o que Deus está falando, a multiplicação vai acontecer, a provisão vai vir. Você vai ser tão próspero que o dia que chegar, se chegar esse dia, você vai ter dinheiro para comprar coisa muito melhor do que esse. Aplaude Jesus. Aleluia. Eu sou profeta. Vai chegar esse dia. Em nome de Jesus. Recebo também. A capa de Elias aqui está ficando. Nem fecha mais. Aí, Gui, fecha. Que loucura. A pastora fala, usa aberta mesmo. Pneu velho, disco de vinil. Irmão, nem existe mais som de vinil. Agora vamos entrar no que interessa. Sabe o que isso representa? Essas coisas velhas que você não abre mão e não tem mais utilidade. É coisas, irmão, desculpa, eu vou te frustrar, mas é verdade. É coisa do teu passado que já não tem mais utilidade nenhuma na sua vida. E você não conseguiu abandonar isso até hoje. Ninguém sabe, mas aí dentro você sabe o que eu estou falando. Coisas lá do passado, você não consegue abrir mão disso. Isso representa coisas lá do passado que você não consegue se desprender. E já deveria ter desprendido disso. Coisas do passado ocupando espaço aí dentro, sabe? E você não consegue se desligar. Vou te ajudar, talvez alguns traumas que foram gerados lá na infância ainda, na juventude. Palavras que você ouviu. Talvez do pai, da mãe ou de alguém. Você não vai ser ninguém na vida. Um trauma foi gerado. Isso representa tudo isso. Coisas que você não consegue liberar. Alguma cena que você presenciou, talvez é inconsciente, você nem sabe, mas alguma cena que você presenciou lá no passado. Mágoas que você alimentou, ressentimento, ressentir várias vezes o mesmo sentimento, virou uma raiz de amargura. Isso tudo representa coisas sem utilidade, você não consegue se desprender. Ressentimentos de relacionamentos passados. Deus está dizendo para você hoje, decida jogar fora tudo que ocupa espaço aí dentro e não tem te ajudado em nada. Não, ó, é como se ele dissesse assim, ó, se esvazie daquilo que você está cheio, para que eu possa te encher daquilo que você está vazio. Se esvazie dessa mágoa, desses traumas, desse ressentimento, desse orgulho, dessa arrogância, dessa prepotência, e deixa eu te encher da minha presença. Daquilo que eu tenho para você. Se liberta disso hoje. Começa uma nova história em 2026. Você já está dentro do novo ciclo, irmão. Tem uma conversa com Deus antes, hoje mesmo, antes de você dormir. Tem uma conversa particular, só você e Deus. Talvez você chore bastante. Porque Deus vai fazer você lembrar de coisas que você nem está lembrando. Mas o seu corpo e as coisas à sua volta estão falando. Talvez você chore bastante, mas vai valer a pena. Porque o salmista diz no Salmo 30, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então entenda isso, Jesus ele já estava agindo aqui. Ele já está agindo, ele só está esperando você fazer a sua parte. Então não atrase mais o milagre de Deus na sua vida. Comece a se organizar hoje, não é amanhã. Amanhã é segunda, eu vou pegar firme, é hoje. Tem gente que vai chegar em casa hoje, já vai abrir o guarda-roupa. Oh, Jesus. O quartinho da bagunça você pode até deixar para amanhã, porque o negócio lá vai ser mais forte. A revelação ali é forte, hein? Terra. Estamos falando de organização da nossa casa, amém? E dentro de um lar, dentro de uma casa, dentro de um lar, sempre existe o quê? Um casamento, sim ou não? Então outra coisa, organize o seu casamento. Por quê, Danilo? Porque o seu casamento, da mesma forma que o guarda-roupa, que as coisas velhas, o seu casamento reflete, sabe o quê? Claramente ele reflete a sua vida com Deus. Eita Deus. Se você, por exemplo, tem uma comunicação transparente, clara com o seu cônjuge, ou talvez você, vamos supor que você não tenha uma comunicação transparente, clara
com o seu cônjuge. Isso mostra claramente que você não tem uma transparência com Deus também. Só tem uma diferença. Do seu marido ou da sua esposa você esconde. Dele não. Dele não dá, porque a Bíblia diz que os olhos dele estão em todos os lugares. E todas as coisas, tudo que eu faço, penso, estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia havemos de tratar, de prestar contas. Quem está entendendo isso, diga amém. Ou seja, o que eu entendo aqui, Deus está de olho em tudo aquilo que eu penso, em tudo aquilo que eu falo. E principalmente naquilo que eu faço no dia a dia. Deus está vendo. Pode ninguém estar vendo, mas Deus está vendo. E inclusive isso aqui foi a chave para a minha libertação. Quando o temor a Deus entrou no meu coração, foi a chave da minha libertação. Eu não poderia ficar com 10 reais na minha mão na rua, que eu corria atrás da droga e usava. E quando eu entendi que não era minha esposa, que não era minha mãe, que não era meu pai, eles não estão vendo, eu caía na hora. Mas quando eu entendi que era ele que eu não queria mais desagradar, tudo mudou, porque esse versículo aqui eu carrego ele comigo 24 horas. Os olhos do Senhor estão em todo. Aí mudou tudo. Falei, é ele que eu não quero desagradar mais. É ele. Quem está entendendo, diga bem. Oh, Jesus. Sabe, irmão, as palavras nunca vai falar mais alto do que as nossas atitudes. Quando você fala ou promete algo diante de Deus, saiba, a Bíblia diz que Deus valoriza muito aquilo que a gente fala. Mas eu tenho certeza que eu estou te falando. Ele valoriza muito mais aquilo que a gente faz. Ele valoriza o que a gente fala. Tem versículo, se for fazer promessa para mim, é melhor que você não faça. Se for fazer promessa de tolo, não faça. Eu valorizo o que você fala, eu entendo isso aqui. Mas ele valoriza muito mais aquilo que a gente faz. Por isso, quando você prometer algo para Deus, ou disser para Ele que se você vai fazer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, honre a sua palavra, faça o que você prometeu. Para que você não venha entristecer o coração de Deus. Danilo, por que você está falando? Como que você prova para mim que ele valoriza mais o que a gente faz? Irmão, pensa aqui. Mesmo quando você falar para sua esposa, a esposa para o marido, todo dia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E as suas atitudes não correspondem com aquilo. Você quer uma base bíblica para isso? Eu não vou lembrar onde está essa passagem, mas eu sei que tem uma passagem que fala assim, eu acho que é uma parábola, que Jesus fala assim para o filho, os 2 filhos dele, ajudar ele na vinha, ou não sei se era vinha também, ou era no trabalho à tarde, na lavoura. E um dos filhos fica bravo na hora, fala, não, eu não vou, está lá na parábola, está escrito, eu não vou. E aqui, claro pai, eu vou lá. O primeiro filho falou que ia, prometeu, lógico pai, claro que eu vou, eu estarei lá, pode me esperar. Mas o segundo ficou bravo, falou que não ia. Quando deu a tarde, o horário combinado, sabe quem estava lá? Aquele que ficou bravo e falou que não ia. E o que prometeu, o que falou que ia, claro pai, não foi. Agora, aí no final da parábola mostra, faz uma pergunta, fala, quem que você acha que agradou mais o coração do pai? Aquele que resmungou na hora, quando eu dei uma direção? Olha que, meu Deus. Aquele que resmungou na hora, que ficou bravo, que ficou nervoso, mas obedeceu? Ou aquele que falou que não, hoje eu tomo uma posição, hoje eu vou fazer isso, eu vou viver isso aí que o Senhor está falando, e não faz nada? Fala, Jesus. Por isso que eu falo, as nossas palavras nunca falarão mais alto do que as nossas atitudes. Outra coisa, organize, eu estou encaminhando para o final, organize a sua vida espiritual. Nós precisamos ter uma vida de oração diária, igreja. Um tempo a sós com Deus todos os dias. Nós precisamos ter isso. Organize o seu tempo para estar na presença de Deus todos os dias. Quando a Bíblia fala que nós devemos ser fiel, dar o dízimo de tudo quanto nós possuímos. Irmão, não é só dinheiro. Ali fala de tudo. Você não tem 24 horas por dia de vida? Sim ou não? No mínimo 2 horas e 40 você devia estar com Deus. Porque esse tempo é dele. E às vezes eu reclamo de estar 1h30 na igreja. 1 hora na terça, 1 hora na quinta. 2 horas e 40 é dele. Eclesiastes 3:1 vai dizer que há tempo para todas as coisas.
E a verdade é que nós gastamos tempo com aquilo que a gente acha importante para nós. Sim ou não? Então vou te fazer uma pergunta: o que tem sido importante para você? Responde aí, só para você. Com o que você tem gastado o seu tempo? A Bíblia fala que aonde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Sabe qual que é o maior tesouro que você tem? Não é o dinheiro que você tem na conta. O maior tesouro que você tem não é o teu filho, não é tua mulher, não é teu marido. O maior tesouro que você tem é algo chamado tempo. Porque o dia que ele acabar, acabou tudo. Agora analisa o grau da importância de Deus na sua vida. O que tem feito você gastar mais tempo durante o dia? Isso aí revela claramente o nível da importância das coisas no meu coração. Onde está o meu tesouro, onde está o meu tempo, ali está o meu coração. Não que você não possa correr atrás das suas coisas, você deve. Quem está entendendo, diga amém. Quanto a alguns pecados que você tenta esconder de você mesmo e não consegue, decida abandonar eles hoje. As pessoas podem esconder, irmão, o pecado de todo mundo, mas elas não conseguem esconder o pecado dela. Não consegue, eu não consigo esconder o meu, você não consegue esconder o seu de você mesmo. Eu vou dar um recado de Deus para alguém. Talvez não seja ninguém aqui, talvez seja alguém na internet, mas eu vou dar um recado de Deus para alguém. Você pode esconder muita coisa de muitas pessoas por muito tempo. Mas o próprio Deus, Ele não permitirá você esconder de todos a todo tempo. Uma hora a casa vai cair. E eu vejo isso como uma oportunidade de arrependimento. Não sei quem é, não sei o que é, mas Deus está falando. Toma uma posição hoje. Confessa o teu pecado a mim, sou fiel e justo para perdoar e te livrar de toda a injustiça. Aleluia, aleluia. E muito cuidado, porque o seu pecado, a Bíblia diz que ele te alcançará. O que é pecado? Tudo aquilo que eu sei que não agrada a Deus, e assim mesmo eu continuo fazendo. Cuidado que o seu pecado te alcançará, diz a Bíblia. Você pode enganar muito, irmão, mas você não engana você mesmo. E outra coisa, você que está sendo tentado, de repente está correndo atrás de ser liberto de um vício, de uma tentação, de uma fraqueza que você tem. Confesse a sua tentação quando você for tentado. Porque talvez você está caindo por isso, você não confessa, você não põe para fora, não partilha. Não pode ser para qualquer um também. Alguém que sabe do seu problema e quer te ajudar. Partilha dor dividida, dor diminuída. Quem está entendendo? E quando você confessa a sua tentação, é como se você estivesse tirando a pressão da panela. Nós somos uma panela de pressão. Então, assim, ó, quando você, socorro, estou sendo tentado, você tirou a pressão da panela. Quem está entendendo? E ser tentado não é pecado. É aqui que está o legal da coisa. Ser tentado não é pecado. Você falar para o pastor, o pastor vai perguntar: irmão, ser tentado não é pecado. Você acha que eu não sou tentado não? Todos os dias? Ser tentado não é pecado. O pecado só se estabelece quando você cede à tentação. É aí que é pecado. Tentado só. Então, se fosse pecado, Jesus seria um pecador. Porque ele foi tentado na mente, no corpo e no espírito. A Bíblia diz isso. Então vamos correr aqui. Aleluia, Jesus. Então, já que estamos falando aqui, analisando a nossa vida espiritual, vou te fazer uma pergunta: como que está o seu compromisso? Já estou caminhando para o final. Como está o seu compromisso com os trabalhos da igreja, hein? Você está envolvido com as coisas de Deus? Ou você está fazendo quando dá, quando você quer? Da forma como te convém? Será que você não está fazendo talvez menos daquilo que você pode? Menos do que Deus pediu para você fazer? Porque se você não faz com excelência, irmão, é melhor que não faça. Para Deus, tudo que nós vamos fazer tem que ser com excelência. Você que diz ter um compromisso com Deus, você que serve na casa de Deus, talvez em outro ministério, você está aqui visitando, você que serve aqui também nesse ministério, escute isso. Como está a sua fidelidade com Deus? Não é só na presença, não, de estar todos os cultos. Como está a sua fidelidade na área financeira mesmo?
Como está o seu compromisso com os compromissos da igreja, o seu envolvimento com a obra de Deus? Como que eu posso esperar que Deus me honre, que Ele mude a minha vida financeira, se eu não consigo demonstrar para Ele, na minha atitude de fidelidade, que eu confio, que eu reconheço, que é Ele que me abençoa? E repito, esse nem é o nosso foco aqui, você sabe, a maioria aqui é de casa, estou vendo os rostos de vocês aqui. A hora da oferta aqui, pega na tua mão a tua oferta, acabou e vamos orar. Mas eu preciso colocar isso aqui, irmão, de alguma forma, que o Espírito Santo faça você entender. Tem gente aqui que já era para estar voando, mas está lutando contra você mesmo. Porque você sabe que o próprio Deus, aqui ninguém força ninguém, o próprio Espírito Santo já falou várias vezes para você se posicionar nisso. E passa o ano, passa o outro, e as coisas continuam do mesmo jeito, e às vezes até piora. Você que ainda não tomou essa decisão de ser fiel a Deus, saiba que você só está atrasando a bênção de Deus nessa área. Como eu sempre digo, o meu papel é ensinar para você aquilo que a palavra diz, mas a decisão tem que partir de você, não é de mim. Todo mundo que vem, a maioria que já sabe, porque foi assim. Pastor, como funciona o negócio do dízimo? Eu não me aprofundo nisso. Não me aprofundo nisso. Eu falo assim para a pessoa, faz um teste. Durante 3 meses você vai ser fiel ao Senhor. No seu dízimo, na sua oferta. Tudo que entrar nas suas mãos, se o Senhor colocou nas suas mãos, 10% você traz, como Ele diz, a casa do tesouro. Foi aberta aqui hoje. A casa do tesouro para que haja mantimento. O que é o mantimento? Alimento espiritual, para que as portas permaneçam abertas e o alimento espiritual continue sendo servido para aqueles que estão chegando. É isso que está falando ali. E se você cumprir esse princípio, ele fala assim, ó, e aí então faça a prova de mim. E você vai ver que eu vou abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Olha só. Ou seja, primeiro você cumpre o princípio, depois eu libero a promessa. E é o único lugar na Bíblia que você vai ouvir Deus falando, faça a prova de mim. Então não é o pastor, é o próprio Deus. Então analisa hoje quais são as prioridades na sua vida. Tem gente que quando está tudo bem, irmão, não perde um culto. Está aqui na terça, na quinta, no domingo de manhã. Às vezes vem até 2 cultos no domingo. Mas quando as coisas apertam, sabe, as coisas não acontecem do jeito que a pessoa quer, na hora que ela já desanima, já quer abandonar a presença de Deus. Deixa eu te falar, a nossa fé não pode ser baseada em acontecimento do dia a dia não, igreja. E muito menos em resultado. A nossa fé não tem que ser baseada naquilo que Deus falou que vai fazer. É naquilo que Ele já fez. E esse pensamento tem que ser meu e seu. Se Deus parasse hoje e não fizesse mais nada na minha vida, já estaria de bom tamanho. Eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo agora. Nesse exato momento, está aqui pregando a palavra de Deus para alguém. Aleluia, Jesus. Então organize, já que eu estou falando aqui sobre a fidelidade, organize a sua vida financeira. Você que já é fiel, organize a sua vida financeira. Não gaste dinheiro de forma errada, de forma desnecessária. Anota isso, hein? Analisa a sua situação. Saiba até onde você pode ir, até onde você pode chegar. Não faça nada que você não possa fazer. Viva dentro da sua realidade. Quem está entendendo isso aqui? Não dê o passo maior do que a perna. Não gaste mais do que você ganha. Isso é o básico para você organizar a sua vida financeira. Viver de acordo com a sua realidade. Não viva preocupado com que os outros vão pensar da sua vida. Coloque tudo no papel, na planilha lá simples, básica no Excel. Pastor, não mexa no computador, o próprio um caderno já resolve o seu problema. Coloca ali escrito à mão mesmo os seus gastos, orçamento, quanto sai, quanto entra, qual que é as despesas fixas necessárias ali todo mês. Coisas necessárias, fala necessária. O que é necessário? O aluguel, a luz, o que mais? O mercado. Isso é gasto que você tem que pôr ali que já tem certo, já está certo. Internet é necessário hoje também. E o que for necessidade, pode comprar. Mesmo se estiver faltando, pela fé, pode comprar. Meu Deus. Não, se for necessidade, pode comprar. Ah, mas é necessidade, está faltando isso aqui e a gente precisa disso. É necessidade, pode comprar. Mas não tem dinheiro, passa o cartão. Deus vai te honrar. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele suprirá todas as nossas, não vontade, necessidades em glória. Aplauda Jesus.
Agora o que for vontade, olha, ó, o que for vontade começa a contrariar. Aquele sapato que você passa, olha. Tudo que for vontade. Eu falei pro sapato que lá em casa é invertido o negócio. Eu que sou apaixonado, eu não posso ver um que eu já quero comprar. Centopeia lá sou eu. Começa a contrariar o que for vontade. Já é uma forma de você mostrar para você mesmo quem é que manda aí. Se é o espírito ou se é a carne. Então não gaste dinheiro de forma errada, de forma desnecessária. Faça 3 perguntas quando você for comprar alguma coisa. Eu tenho umas 15 lá em casa. Umas 15 perguntas que eu faço antes de qualquer coisa. A pastora já falou, diminui as perguntas. A primeira pergunta, você vai comprar alguma coisa? Faça a pergunta, eu tenho condição de ter isso? É minha realidade ter isso? Se passar aí na peneira, a resposta foi sim, mas Deus quer que eu tenha isso? E se a resposta for sim, Danilo, mas Ele quer agora, é o momento certo. Terceira pergunta, eu realmente preciso disso? Aí já entra ali, é necessidade ou vontade? Isso é uma prioridade na minha vida? Isso que eu estou querendo comprar tem a ver com o propósito de Deus na minha vida? E depois de você colocar a sua casa em ordem, a vida espiritual, a vida financeira, organize também a sua família. Tenha tempo com a sua família. Encosta essa praga desse celular, esse Exu Android que você carrega. Tem até uns demônios chiques agora, Exu iOS. Repreende isso, irmão. Veja que não está legal, senta, conversa, alinha. Veja que pode ser melhorado. Marido, escuta o que eu vou te falar aqui. Se você pode, Deus tem te abençoado, Deus tem te dado condição. Dê uma condição melhor para essa mulher sua. Deixa essa mulher respirar um pouco, dá um alívio para ela. Deixa ela fazer umas comprinhas na internet. Meu Deus, cadê ela? Sumiu. Ou se você acha que você consegue tudo isso sozinho? Vamos falar a verdade. Sem essa mulher, você nunca estaria onde você está. Sem essa mulher, a sua casa nunca estaria de pé, nem família talvez você teria mais se não fosse essa mulher. Você está achando que é fácil de aguentar? Seu chato, grosso, olha, eu estou até decorando. Investe nessa mulher, irmão. Deixa ela fazer unha, deixa fazer. Deixa depilar. É para você mesmo. Deixa fazer chapinha, escova definitiva que nunca termina, nunca vi isso. Escova definitiva que todo mês tem que fazer alguma coisa. Fala umas palavras bonitas para essa mulher. Marido, presta atenção, Deus está falando, organiza isso. Brincadeiras à parte, mas é verdade. Fala umas palavras bonitas para essa mulher. Fala, amor, você está linda, você está maravilhosa. Você está gostosa. Não é pecado? Não, é tua mulher. Vou falar para outra. É tua mulher, você tem que falar, pastor, mas a Bíblia fala que eu não posso mentir. Você não pode mentir, mas você pode profetizar. Você é profeta, irmão. Só que eu vou te dar a chave aqui. Não adianta você profetizar e não tirar o escorpião do bolso. Aí vai funcionar. Porque a fé sem obras é... Aí, ó, tá vendo? Coloca dinheiro na mão dela para você ver como é que as coisas mudam. Meia bonita custa caro, irmão. E você, mulher? Você achou que você ia escapar? Hã? Eu estou te ajudando aqui, sim ou não? Mas você vê se colabora também, hein? Compra um shortinho curto. Irmão, eu estou falando de organização, tem que pregar a verdade para você. Estou falando com pessoas que são casadas agora, viu? Vocês que não é, fica quieto. Tampa o ouvido aí agora. Compra um shortinho curto para ficar em casa, pelo amor de Deus. Tira a calça jeans, bermuda jeans. Compra uns vestidinhos mais soltinhos, sabe? Senão fica difícil também. É complicado, depois sobra para o pastor lá. Inclusive, vou falar algo aqui. Inclusive, ó, essa semana choveu de mensagem no meu celular. Vou ter que trazer o Nelson aqui, urgente. Porque teve marido que falou para mim que só dá beijinho quando o Nelson vem aqui. Ô, gente, uma vez por ano, eu vou ter que trazer o Nelson aqui uma vez por mês, desse jeito. Hora do beijinho. Ó, tem gente que não perdeu tempo, não.
É ali, ó, tá organizado aí, hein? Solta esse cabelo, entendeu? Eu não tenho muito ainda. Ó, solta o cabelo. Tira esses bob da cabeça. Passa dar uma florinda. Uns coques cebola, não sei o que vocês arrumam. Ó, tem mulher que, eu não sei, você já viu isso? Elas enrolam o cabelo. Essa é uma música da novela que tinha antigamente. Ela enrola o cabelo, aí pega um lápis, uma caneta, via assim, do outro lado, você vê o tempo. O que é isso, gente? O maridão chega em casa, a mulher está lá no sofá, um monte de grampo no cabelo, com aquele coque, daquele jeito. Para piorar, não está com o vestidinho que eu falei, está com a camiseta do vereador ainda, com a foto dele. Aí não dá, né, irmão? Vote em mim. Sai fora. Agora, brincadeiras à parte, vamos terminar aqui então? Outra coisa, então não permita palavras negativas. É brincadeira, mas é verdade, viu? Tudo que eu falei aqui. Organiza isso. Não permita palavras negativas dentro da sua casa. Grava isso. Não permita palavras negativas dentro da sua casa, porque isso gera legalidade para o inimigo no mundo espiritual. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Falei, Jesus. E a gente sabe que a organização não é fácil, irmão. Tinha criança lá no meio, imagina as crianças saindo de um grupo, indo para o outro. Volta para cá, menino, você é de lá. Ou seja, a organização dá trabalho. E sabe quem estava lá no meio para ajudar? Da organização? Tomé estava lá também. É difícil, né? Sempre, é impressionante. Sempre no meio do agir de Deus vai ter um Tomé. Isso não vai dar certo, hein? Isso vai ser complicado. Cuidado. Sabe o que eu quero dizer para você? Cuidado com os negativos, com os incrédulos que você coloca do seu lado. Que você permite andar do seu lado, os negativos e os incrédulos. Cuidado, porque a dúvida e as pessoas negativas podem impedir você de se preparar para receber o grande milagre que Jesus quer realizar na sua vida. Talvez já tenha atrasado por causa disso. O tempo da sua organização, eu termino falando o que eu falei no início. O tempo da sua organização vai determinar o recebimento do milagre. A equipe de louvor pode subir, por favor. Quanto mais rápido você, vou repetir, o tempo da sua organização vai determinar o tempo do seu milagre, do recebimento do milagre. Quanto mais rápido você se organizar, meu Deus, quanto mais rápido você fizer o que Deus já mandou você fazer, ou parar de fazer o que Ele já falou para você parar, mais rápido Deus vai agir na sua vida. A provisão vai vir, o milagre da multiplicação vai acontecer. E quando acontecer, por último, já vou falar para você ficar de pé, administre o milagre. Lembra do final? Jesus ordenou que eles recolhessem os pedaços que sobraram. Ou seja, apesar de Jesus ser poderoso para fazer quantos milagres ele queria, ele poderia fazer outro milagre, mas ele ordenou os discípulos que guardassem o que sobrou. Administração, sabe o que a palavra está dizendo? Se organize para receber o grande milagre que você está precisando e esperando, mas administre aquilo que Deus já tem colocado nas suas mãos. Deus tem colocado tanta coisa boa na nossa mão, irmão. Cuidado com quem você tem andado. Administra as coisas que Deus já colocou na sua mão. A mais valiosa, por exemplo, a sua salvação. Administra a sua salvação. Como que eu administro minha salvação, Danilo? Cuidado com quem você tem colocado para andar do seu lado. Cuidado. Cuidado com os lugares que você tem frequentado. Administra a sua salvação. Administra a sua saúde. Deus tem te dado saúde? Irmão, tem ou não tem? Então administre isso como? Faça um exercício, uma caminhada. Administre o seu trabalho. Deus tem sido bom com você. Tem uma porta aberta de trabalho. Administre isso. Faça com amor, com dedicação. Como se estivesse fazendo para o Senhor. A Bíblia diz isso. Pastor, mas o gerente é chato, o dono é insuportável. Irmão, a Bíblia fala que você deve fazer tudo como se fosse para o Senhor. Porque quem te honra não é o chato, não é o insuportável do seu patrão, do seu gerente. Quem te honra é Deus. Quando Ele vê você fazendo com excelência aquela porta que Ele abriu, pode ter certeza que a Bíblia fala que Ele quebra um coração de pedra, coloca um de carne, e o chato e insuportável ainda honra você. Administre o seu casamento, que foi a última coisa que eu falei. Valorize essa mulher que Deus te deu, irmão. E você, mulher, honre esse homem. Reconheça o esforço desse homem. Porque eu vou te falar, hein? Tem muito casamento
rachado, e alguns até se acabando por falta de reconhecimento da mulher, do esforço do marido. Ela acha que é obrigação do marido fazer tudo. É obrigação mesmo. A Bíblia fala que o marido é o provedor. Mas ela esquece que é obrigação dela também incentivar esse homem para que ele continue fazendo com alegria aquilo que ele faz. Fica de pé, por favor. Você que tem nas mãos algo que você até julga pouco, talvez você olhando assim não resolve o problema, né? Porque imagina 5 pãezinhos de cevada, 2 peixinhos para uma multidão de 15 mil pessoas. Aparentemente não resolveria o problema, mas porque aquele jovem colocou o pouco que ele tinha nas mãos de Jesus, aleluia, um grande milagre aconteceu. Deus tem um milagre de multiplicação na sua vida, para a sua empresa, para o seu ministério, mas para isso Ele precisa de uma semente. Talvez você olhe para o seu casamento e fale, não tenho mais fé, não tenho mais esperança. Olha a vida do meu filho, do meu marido, como que está, eu não tenho mais fé. Se tiver também uma gotinha desse tamanho, Ele está falando, ó, pega essa gotinha hoje de fé e de esperança, coloca nas mãos de Jesus, que você vai ver o que Ele vai fazer. Você que tem algo a organizar na sua vida, quer fazer um compromisso com Deus, rapidinho, sai do teu lugar e vem à frente. Eu já vou fazer uma oração. Se você tem algo, um compromisso a fazer, Senhor, eu entendi que essa parte aqui foi para mim, eu estou organizando isso hoje na minha vida, sai do teu lugar e vem à frente. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Mais da tua presença aqui, Senhor. Mais da tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os seus filhos, Senhor, diante desse altar. Assim como todos nós, eles têm coisas, Senhor, a ser organizada na vida deles. E a tua palavra hoje revelou, mostrou claramente o que precisa ser consertado, Pai. E se eles estão aqui, é porque eles tomaram essa decisão de se posicionar, de fazer o que precisa ser feito. E alguns estão fazendo o compromisso com o Senhor hoje, de deixar de fazer algo que eles sabem que não te agrada, Pai. Em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor possa honrar os teus filhos. Diante da organização deles, que o Senhor possa entrar com provisão, multiplicação na área que for preciso, Pai. Seja na família, no casamento, na vida sentimental, na saúde. Que o Senhor possa, meu Pai, entrar com um grande milagre de provisão. Diante da atitude deles, de tomar a decisão de se organizar, de se preparar. Eu sei que o Senhor tem algo grande a colocar nas mãos dele, sobre a vida deles, Pai, porque a sua palavra não mente, ali está escrito que é coisa que os olhos não viram, que os ouvidos ainda não ouviu, e não penetrou no nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, que a partir de hoje muita coisa vai mudar na vida desse homem e dessa mulher. Porque quando nós nos posicionamos, o Senhor entra com provisão, o Senhor começa a dar ordem aos anjos a nosso respeito, Pai. Em nome de Jesus, visita, Pai, esses jovens, esses adolescentes que estão aqui também diante do seu altar, se posicionando sobre algo que o teu Espírito Santo fez eles enxergarem hoje, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos te adorar agora. E eu quero, Senhor, pedir que uma unção de renovo venha sobre toda a sua igreja, em nome de Jesus.